Os ucranianos cobram mais armas e munições justamente dos países aliados. Então a gente aciona nosso correspondente da Ucrânia, Luiz Kawaguchi. Os russos vêm atingindo, não é, Luiz, fortemente a infraestrutura da Ucrânia. O país está em dificuldade, principalmente, justamente também, com a chegada do inverno, como o Luca falava, não é? Exatamente. As armas que os ucranianos mais precisam hoje em dia são as defesas antiaéreas, ou seja, as baterias antimísseis. Ontem eu participei de uma entrevista com o ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov. O ministro da Defesa da Ucrânia também estava aqui, a Margarita Robles, a ministra da Defesa da Espanha. E eles estavam falando exatamente sobre o apoio dos países europeus à Ucrânia. Ontem os Estados Unidos anunciaram que encomendaram mísseis antiaéreos do tipo NASAMS, num valor de mais ou menos 6 bilhões de reais, o equivalente a 6 bilhões de reais. São 6 baterias antiaéreas que vão ser trazidas para a Ucrânia com o objetivo de proteger não só a população civil dos ataques de mísseis e drones da Rússia, mas a rede elétrica. A gente lembra que metade da rede elétrica da Ucrânia já foi comprometida por ataques de mísseis russos e o grande perigo é que isso prejudique no inverno o aquecimento das casas, ou seja, as pessoas podem até morrer de frio. Por isso, como o Luca havia falado, há uma perspectiva até de imigração, pessoas saírem da Ucrânia para fugir do inverno, porque não vai ter o aquecimento suficiente para toda a população. Mas o que o ministro Reznikov estava comentando é que, além das 6 baterias, já tem 2 baterias americanas na SANS aqui, eles têm uma bateria alemã, a Iris-T, e eles precisam de mais 6, mas eles dizem que pela quantidade de mísseis que a Rússia dispara contra a Ucrânia nos seus ataques, eles vão precisar de muita munição para essas baterias. Então significa, ele disse que todos os países europeus produtores de armas precisam mandar mísseis antiaéreos para a Ucrânia. Caso contrário, a Rússia vai conseguir obter aí o seu objetivo de destruir a infraestrutura elétrica do país e acabar causando uma catástrofe humanitária aqui na Ucrânia. Então ele pede apoio de todas as nações europeias. E ele voltou a falar do Brasil também. Eu estava conversando particularmente com o Reznikov e ele falou, a gente está pedindo para o Brasil já tem muito tempo as munições do Gepard. Gepard é um blindado que ele faz defesa antiaérea a curta distância. Só tem 2 países que ainda têm condições de mandar essas munições, que é a Suíça, que já disse que não vai mandar, e o Brasil. O Brasil tem um largo estoque dessas munições de Gepard. Há mais ou menos 10 dias eu entrei em contato com o Ministério da Defesa, com o Itamaraty, e ninguém nunca me respondeu. Na verdade, eles ignoraram aí as perguntas e não se posicionaram se o Brasil pode ou não ajudar. Aí eu falei com o ministro, olha, em off-records, o que o Brasil fala é que eles dependem muito dos fertilizantes que importam da Rússia. E também há uma expectativa entre os militares brasileiros de conseguir comprar armas da Rússia. Reznikov falou, olha, brasileiros não caiam nessa. E a Rússia vai fazer muitas promessas de armas e de produtos, mas no fim não vai entregar nada. É claro que essa é a fala do ministro, ele é uma parte diretamente interessada na guerra. Já falando do outro lado, falando da Rússia, a Rússia diz que está atacando a infraestrutura elétrica da Ucrânia, porque essa infraestrutura dá subsídio para as operações militares da Ucrânia. E, principalmente, a rede elétrica permite que seja mais rápida a entrega de armas do Ocidente para dentro da Ucrânia. Eles não explicaram muito bem qual que é essa relação de ter luz e ser mais fácil vir armas, mas esse é o argumento que Moscou está utilizando. Em paralelo, muitos bombardeios nas cidades da linha de frente ucraniana, principalmente na cidade de Kherson. Já há notícias de mortos aí de ontem para hoje por conta dos bombardeios. Kherson foi a cidade que foi mais recentemente libertada pela Ucrânia, no último dia 11. Os russos, eles cruzaram o rio Dnipro, que fica
poucos quilômetros de distância da cidade, estão bombardeando essa cidade ucraniana diariamente agora. Excelente panorama trazido pelo Luiz Kawaguchi, que está na Ucrânia. Bom trabalho para você, Luiz, e a gente volta a se falar na programação da Jovem Pan. Até já.